Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos Conceitos Fundamentais em Psicanálise, hoje vamos falar sobre o conceito de neurose. A primeira coisa a destacar sobre esse conceito é que antes do Freud trabalhar, antes do Freud lidar com esse conceito já existia no campo da medicina da época. É verdade que em meados do século XVIII, início do século XIX, a medicina estava ali tentando se constituir como uma ciência, né? E tudo indica, através das pesquisas históricas, que um médico de origem escocesa chamado William Cullen, ele cunhou pela primeira vez esse termo neurose, né? Para o William Cullen, etimologicamente falando, né, neurose é uma junção entre neuron, de neuro, e osis, de estado patológico, daí neurose, né? E quando o Freud começa a sua investigação, né, Freud ele era médico, Freud era um neurologista, né, ele parte desse pressuposto, quer dizer, ele se apropria, né, desse conceito, dessa nomenclatura que existia no campo da psiquiatria da época, e aos poucos, quando nós vamos ali passeando na obra do Freud, nós vamos encontrar várias formas desse termo neurose. Então, você pode encontrar na obra do Freud, por exemplo, neuroses atuais, né? Neurose de transferência, neurose de angústia, neurastenia, né? Psiconeuroses, neurose de defesa, né? Neurose histérica, histeria, neurose fóbica, fobia, neurose obsessiva. Então há uma tipificação bastante variada em que pese a esse termo neurose. Mas o que o Freud faz, né? Ele não cunha esse conceito, portanto, ele já existia, mas aí o Freud começa digamos assim, sistematizar esse termo, né? Porque, por exemplo, há um primeiro campo que é o campo das neuroses atuais, né? Nas neuroses atuais, nós temos a neurose de angústia e temos também a neurastenia, né? Então, as neuroses atuais, esse nome não é gratuito, né? Esse nome vem à tona justamente para designar as neuroses que têm uma origem atual, que têm uma origem na vida contemporânea do paciente, né? E nós temos duas neuroses atuais, né? Neurose de angústia e neurastenia. Então, há um vínculo direto, né, com o que hoje é conhecido como transtornos mentais, ou transtornos psicológicos, diretamente com a parte específica do corpo, com a parte orgânica do corpo, né? E essa parte orgânica está vinculada diretamente com o sistema nervoso, né? É comum no Brasil, por exemplo, até hoje, né, nas ruas, né, no sentido mais popular, as pessoas falam doença dos nervos, né? Doença dos nervos, né? Quer dizer, uma pessoa que tem um problema no sistema nervoso. Então, há várias manifestações, há várias patologias, que é o campo das neuroses atuais, né? Você tem a causalidade diretamente no corpo, né, vinculado ao sistema nervoso. O Freud vai caminhar na sua pesquisa, né? Ele era um médico, um neurologista, e ele vai justamente diferenciar, né? Ele vai criar uma fronteira, digamos assim, entre as neuroses atuais, né? Neurose de angústia e neurastenia, e as psiconeuroses ou neuroses de defesa. Nesse grupo, né, o grupo das psiconeuroses ou neurose de defesa, nós temos a histeria, a neurose histérica, a fobia, a neurose fóbica e a neurose obsessiva, né? É verdade que vários psicanalistas, né, no primeiro momento, quando Freud ele
sistematizou, né, a psicanálise como um método de tratamento, né, das neuroses, há psicanalistas que não consideram, por exemplo, a fobia como algo típico, algo independente da histeria e da neurose obsessiva, né? Mas no pensamento do Freud é possível compreender que há uma diferença entre histeria, fobia e neurose obsessiva. Então, voltando a esse primeiro campo, né, no campo das neuroses atuais, nós temos a neurose de angústia e a neurastenia, né? A neurastenia, ela é um tipo de patologia em especial que é causada pelo um esgotamento, né? Pelo esgotamento físico, pelo um cansaço físico, né? O sentido etimológico, né, desse termo, neurastenia, ele tem relação justamente com isso, né? Neuron, de neuro, e astenia, que significa fraqueza, né? Então, daí a noção de que a neurastenia ela tem a ver com uma fraqueza, um cansaço, um esgotamento físico, né? O Freud vai perceber dentro do campo da neurastenia que ali havia algo de muito específico, né? Que ele compreendia como uma patologia independente, né? Então, dentro desse campo, do campo das neuroses atuais, ele vai chamar uma outra forma de patologia que é a neurose de angústia. Eu acho que antes de continuar, é importante dizer que o modo como a psicanálise trabalha com as patologias é distinto, é diferente do campo da psiquiatria e da medicina, né? Então, a psicanálise, ela não trabalha com as categorias nosográficas, né, de forma fixa, de forma estanque, né? Então, isso é secundário na psicanálise, na verdade. Acho que isso é muito importante pontuar, né? Então, é mais importante para a psicanálise o modo como o sujeito ele se localiza no campo da linguagem, o modo como o sujeito se localiza no campo do discurso, na sua relação com o outro, né? Como ele compreende o seu próprio desejo. Isso é mais importante. Mas é verdade que o Freud, como ele era um médico, um neurologista, há muita influência do campo da medicina, do campo da psiquiatria em especial, e ele preserva esses termos, né? Só que o modo que a psicanálise trabalha com esses termos é diferente do campo da psiquiatria. Então, falar que um sujeito ele é um neurótico não significa colocá-lo dentro de uma camisa de força, né? Não é algo fixo, é algo secundário que pode ajudar o próprio psicanalista na diagnóstica, né, no sentido de compreender também o direcionamento dado ao tratamento, mas não é algo como na psiquiatria. Isso é importante. Então, daí, voltando, fechando esse parênteses e voltando a esse primeiro campo, o campo das neuroses atuais, eu falei da neurastenia, que tem a ver com o esgotamento, o cansaço físico, né? E você também tem a neurose de angústia, né? Que, conforme a diagnóstica do Freud, ela equivale ao que chamam hoje de transtorno de ansiedade, né? A neurose de angústia ganha esse nome justamente porque a própria ansiedade seria uma manifestação predominante, seria uma manifestação por excelência, a manifestação principal desse quadro clínico. Por isso, a neurose de angústia. Algo importantíssimo de pontuar é que tanto na neurastenia quanto na neurose de angústia, o Freud começou a utilizar esses termos porque ambas teria uma causalidade orgânica ligada à insatisfação sexual, né, que as pessoas tinham na vida atual delas, né, nas vidas contemporâneas, né. Portanto, nas neuroses atuais, né, neurose de angústia e neurastenia, aqui não há nenhuma relação com a história infantil do sujeito, né? Nessas neuroses, o que nós vamos ter são experiências excessivas de insatisfação na vida sexual,
frustração tamanha, no caso da neurastenia, por exemplo, né? A questão fundamental aqui, né, é essa diferença, né? Nas neuroses atuais, você tem uma origem, uma causalidade no corpo, né? Então, Freud vai começar a separar, né, neuroses atuais, né, neurose de angústia e neurastenia, e psiconeuroses, ou neurose de defesa, né? Freud adiciona esse prefixo, né, psico, e é importantíssimo porque vai mudar tudo. A causalidade dessas neuroses, ela não é orgânica, ela é psíquica, né? Ela não tem relação com o corpo, ela não tem uma relação direta com o corpo, né? Ela não tem uma origem no corpo do paciente, né? E entre essas neuroses, como eu já falei, nós temos a histeria, a fobia e a neurose obsessiva, né? Elas surgem, portanto, de um conflito psíquico que tem relação direta, está vinculado diretamente com uma forma de satisfação, uma forma de obter prazer infantil, né? Nas psiconeuroses, você tem uma fixação em uma forma de obtenção de prazer, de satisfação infantil, né? O sujeito, ele recalca essa forma infantil de se obter prazer, só que esse recalque, ele não é bem feito. E recalcar também significa conservar, né? Então, esse recalque retorna, o retorno do recalcado. E ele retorna como um sintoma. Então ele passa a conviver, ele passa a fazer parte da vida do sujeito de forma simbólica, né? De forma disfarçada, né? O problema é que isso cria sofrimento, cria angústias, cria ansiedades, né? Então, se nós pensarmos na nomenclatura da segunda tópica, né? Então você tem um id, né? E por um lado um id que quer de fato viver, quer estar fixado, melhor dizendo, né? Nessas satisfações infantis. Do outro lado você tem um ego e dentro do ego você tem um superego, né? Que entra em conflito com o id, né? O problema é que nesse conflito com o id vem à tona o retorno do recalcado e aí você tem vários sintomas, né? Sintomas como fobias, obsessões, pensamentos que são compulsivos, disfunções físicas. Então, daí desse conflito, né, entre o id por um lado e o ego e o superego por outro lado, você tem um conflito entre uma parte do sujeito que está fixada em uma forma de obtenção de satisfação infantil e você tem uma outra parte do sujeito que condena essa forma de obtenção de prazer. E essas partes entram em conflito, né? Esse conflito psíquico gera sintomas, né? O sujeito usa o recalque, esse conflito gera uns sintomas, o recalque retorna, né, ao retorno do recalcado como sintomas, e esses sintomas atrapalham a vida do sujeito, né? Eles causam sofrimento, né? E daí você pode pensar, né, através dessa chave mais ortodoxa da psicanálise, né, reconhecer, né, a origem dos conflitos e tentar dar um destino a essa origem, né? Reconhecer que esse sofrimento, né, que esse sintoma atual, ele tem um vínculo direto com a própria sexualidade infantil no sentido freudiano, né, com a sexualidade infantil do sujeito, que foi recalcada, né, e a partir daí tentar dar um direcionamento ao próprio tratamento psicanalítico. Então, caminhando para o final desse vídeo, eu gostaria de insistir numa diferença entre neurose e psicose, né? Se por um lado na neurose os neuróticos eles usam
o recalque como um mecanismo de defesa, na psicose não existe isso. O psicótico não recalca, né? Porque o psicótico ele usa outro mecanismo, que é a foraclusão. Depois eu posso falar melhor sobre isso. Mas a questão que nos interessa e que nos dá notícia das estruturas clínicas é que essa diferença ela é essencial, né? Os neuróticos usam recalque, os psicóticos usam a foraclusão, né? Então, na neurose, né, você tem o sintoma, e o sintoma tem uma função, né? Você tem um conflito entre um excesso egóico, por um lado, e por outro lado, um excesso de id, de desejos infantis que não foram recalcados, né? Desse conflito entre excessos surge o sintoma, surge os sofrimentos, né, psíquicos. Mas veja, o neurótico, ele de certa forma, ele encontra nos sintomas uma forma de realizar o que o seu próprio id deseja, né? Então, é uma forma simbólica e disfarçada da realização desses desejos infantis através dos sintomas, né? Na psicose não existem sintomas, né? O psicótico ele não está ali, digamos, realizando um desejo infantil de forma simbólica ou metafórica, né? O esquizofrênico ou paranoico, sobretudo, eles não estão lidando com um recalque, eles não estão realizando de forma disfarçada, né, os seus desejos infantis. Na obra de Freud, nós temos no primeiro momento, né, uma expressão também vinculada às neuroses, que são as neuroses narcísicas, né? Foi o primeiro momento onde o Freud começou a lidar, a trabalhar, a investigar as psicoses. Nesse primeiro momento, ele se refere às psicoses como neuroses narcísicas. Então, há uma frase do Freud que diz que a neurose é o negativo da perversão, né? Ou seja, aquilo que aparece positivamente nas perversões aparece negativamente nas neuroses. O neurótico, ele se submeteu ao recalque. Ele decidiu abrir mão de sua satisfação para não contrariar a sua repressão egóica, né? Diferente do perverso, né, que reconhece a repressão egóica e não se submete a ela, né? O neurótico ele se submete à repressão egóica e se vê obrigado a satisfazer sua forma infantil de obtenção de prazer, né, através dos próprios sintomas. Nos próximos vídeos eu gostaria de apresentar de forma separada vídeos específicos sobre a neurose histérica, a histeria, a neurose fóbica, a fobia e a neurose obsessiva.